Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou continuar falando das minhas leituras do mês de dezembro, a minha segunda leitura do mês, fazendo parte do projeto Comédia Humana, do Honoré de Balzac. Então foi o primeiro título do segundo volume, que é Uma Estreia na Vida. Eu estou fazendo a leitura compartilhada desse livro com algumas pessoas lá no Fórum Literário Entre Pontos e Vírgulas. E para quem quiser começar a participar também, não há necessidade pode começar em qualquer momento, porque não há necessidade de se ler a Comédia Humana na íntegra ou na sequência. Na verdade são 89 títulos aqui nessa compilação feita pelo Paulo Roney, entre contos, novelas e romances, e ele não fez assim essa divisão aqui da obra, não está por ordem cronológica, que seria a mais lógica, mas ela tá dividida, organizada pela divisão que o Balzac fez da comédia humana, né? O Balzac ele não gostava de ser chamado de romancista. Ele se dizia um historiador dos costumes da sociedade francesa. E ele divide a comédia humana em três partes que ele chama de estudos de costumes, estudos filosóficos e analíticos. E os estudos de costumes são divididos em três cenas: cenas da vida privada, provinciana, parisiense, política, militar e rural. Então é assim que é feita a divisão, e ele começa aqui nos estudos de costumes de cenas da vida privada, tá? Essa aqui é a contracapa. Sempre em cada volume vai ter aqui na contracapa algum grande historiador, romancista, enfim, fazendo uma apresentação, um comentário sobre o Balzac, tá? O primeiro volume é o Victor Hugo, e aqui a gente tem uma apresentação, uma indicação do Friedrich Engels, que junto com o Karl Marx fundou o socialismo científico, né, com o Manifesto Comunista. Então, e aqui ele fala que ele aprendeu muito mais história, inclusive nos seus pontos econômicos, do que estudando livros de historiadores, economistas, estatísticos, profissionais da época, todos juntos. Então, só para você ter uma ideia do que a gente vai encontrar aqui, né? Vou falar um pouco da organização da obra feita pelo Paulo Roney. O Roney, ele era húngaro e ele se radicou e naturalizou aqui no Brasil, fugido na época da Segunda Guerra Mundial, e ele foi talvez o maior estudioso da obra de Balzac. Então essa coleção aqui da Biblioteca Azul, ela é uma reedição da Comédia Humana, que já foi publicada na década de 80 pela mesma editora Globo, organizada por ele, né? Então é como se fosse uma homenagem que quiseram fazer. Então, assim, ponto positivo para ele, que foi um grande trabalho que ele teve em compilar e organizar essa obra, né? Mas existem duas coisas assim que eu acho que ponto negativo para ele. Um deles é que ele resolveu, na tradução, aportuguesar os nomes. Ele fez isso para diferenciar para o leitor os personagens reais dos fictícios, porque o Balzac, na obra dele, ele misturava seus personagens com pessoas reais, né? Então, os personagens, ele colocava os nomes aportuguesados, como Eugênia Grandet, a Modesta Mignon, e os nomes de pessoas reais ele colocava, mantinha a grafia francesa. A exceção era para personalidades muito famosas, como Napoleão Bonaparte, Maria Antonieta, que por serem já conhecidas dessa maneira, ele aportuguesou também, né? Eu acho desnecessário, porque sempre tem uma nota de rodapé em que ele explica se aquela pessoa realmente existiu, quem ela era, em que época que ela viveu, o que ela fez, né? Então eu achei que ficou desnecessário e às vezes até um pouco estranho, né? Nessa obra que eu li agora, por exemplo, que é Uma Estreia na Vida, tem um personagem que se chama Senhor João Jerônimo Severino Cardot. Quer dizer, Severino, eu acho que não tem nome mais brasileiro do que Severino, né? Eu acho que qual seria o análogo aí a francês, o correspondente francês de Severino. E a outra coisa é que no início de cada obra ele escreve um prefácio, mas nesse prefácio ele faz muito spoiler, ele conta realmente o enredo todo, começo, meio e fim,
não apenas contando a história, mas ele analisa a obra, analisa cada personagem, então parece mais um resumo desses de livro de vestibular do que um prefácio. Eu acho que vale a pena ler apenas o comecinho, porque geralmente no começo ele está explicando de onde veio a ideia daquele romance, né? Como surgiu esse romance. Mas dá para se ler ali o primeiro, o segundo parágrafo no máximo. Quando você vê que ele está entrando na história, é melhor parar, porque ele inclusive faz spoiler de obras futuras ali da comédia humana, então é bem desagradável. Bom, então assim, Uma Estreia na Vida, esse livro é de 1842 e a ideia desse livro veio da Laurie. Laurie é a irmã preferida do Balzac, inclusive tudo que se sabe a respeito da vida dele, a maior parte foi através de troca de correspondência que ele mantinha com ela, né? E a Laurie, ele escreveu um conto que foi inclusive publicado numa revista, e essa história, Uma Estreia na Vida, o Balzac tirou desse conto escrito por ela. Bom, e o mote dessa história é para o cucu, todos os franceses são iguais. Bom, tá a grafia correta aqui, tá? Eu acho que de qualquer maneira que eu falar essa palavra vai ficar feio, mas é isso. E o que é o cucu? O cucu é uma espécie de uma carruagem puxada por animais, e era uma espécie de ônibus, era um meio de transporte da época. Bom, e o livro, ele vai girar em torno dessa carruagem, né? Bom, o Sr. Pierre Rotin, ele é o meu personagem da história preferido, eu gostei muito dele, e ele é o proprietário e o condutor de uma dessas embarcações. E é muito divertido, eu achei esse livro, assim, muito brasileiro, tá? Eu vou falando aí, vocês vão entender por quê. Bom, e o Sr. Pierre Rotin, ele tá lá feliz da vida, pilotando o seu cucu, que cabe em apenas 6 pessoas. Então tá lá sempre marcado para sair a diligência às 9 da manhã, mas isso é só teórico, né? Pode sair às 10, pode sair às 11, desde que ele atinja lá a super hiperlotação. Então essa embarcação tem as 6 pessoas ali normais, que vão sentadinhas, que são os felizardos, e depois tem os coelhos, né, que viajam ali encaixotados como coelhos, e por último os infelizes viajam no galinheiro, que viajam meio que empoleirados mesmo, né? Bom, e é muito interessante porque é uma embarcação assim bem, sei lá, imagina uma van aqui de São Paulo, quem já viajou naquelas vans hiperlotadas, é mais ou menos aquilo, só que era muito eficaz, né? Apesar de ter aqueles pangarés que estavam lá à frente, mas o negócio funcionava com o Sr. Pierre Rotin. E ele, assim, ele cuidava melhor das coisas que ele transportava, malas e objetos, do que das próprias pessoas que viajavam lá. Porque ele falava que as pessoas tinham pernas para se locomover e as malas, pobres coitadas, não. Então é mais ou menos assim a história. Não, a história não, é mais ou menos para você ter uma ideia do que você vai encontrar aqui nessa obra, né? Bom, então tá. Então você tem essa embarcação, e como que é a história do livro? A história do livro, ela vai começar numa viagem feita nesse cucu do Sr. Pierre Rotin. E os personagens, eles vão sendo apresentados à medida que eles vão tomando seus assentos, um por vez, eles vão sendo apresentados ao leitor, né? Então isso de forma bastante minuciosa, bastante descritiva, quem eles são, as relações que eles têm com cada um ali. Então tá, então o livro começa cada personagem tomando seu assento aí para iniciar uma viagem ali pela França, né? Bom, e é muito interessante a construção que ele faz dos personagens à medida que eles vão viajando, as relações que se estabelecem entre eles e o que vai acontecer nesse percurso, tá? Porque muita coisa vai acontecer, através da fala de algumas pessoas ali, o destino de muita gente vai se modificar. Então é muito interessante essa história e é também muito divertida, tá? E ele traz assim uma mistura de personagens, né? Que foi o que ele observava ali mesmo nessas embarcações. Os tipos diferentes de pessoas que acabavam tomando a mesma...
tendo durante um tempo ali o mesmo destino e acabavam às vezes travando conversas, então ele começou a observar isso e quis trazer isso para a história. Então ali você vai encontrar um par de França, você vai encontrar um jovem adolescente, dois artistas, um jovem lá muito que fala demais, muito papudo, né? Então, e assim vai. Então, o destino deles ali, muita coisa vai acontecer que vai delinear o destino de todos eles até futuramente, né? Bom, o Balzac, de todas as obras que eu li dele até agora, elas começam mais ou menos da mesma maneira, bastante descritivas, minuciosas, de uma certa maneira até meio mornas, mas elas vão assumindo até chega uma hora que o negócio fica tenso, né? Você quer saber o que vai acontecer, porque o negócio assume uma proporção de, meu Deus, onde que vai terminar tudo isso, né? Porque ele sabe contar uma história, tá? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui, porque tem um dos personagens aqui, que é o Mistigris, que é um artista, e esse personagem é interessante porque as falas dele são basicamente trocadilhos, o tempo todo com ditados, né? Então acho que para quem lê a obra no original é mais interessante porque não perde esses trocadilhos. Apesar que o Paulo Roney, na sua nota de rodapé, ele vai explicar esse trocadilho, né? Então dá para você entender um pouco, tá? O Balzac, ele gostava muito de fazer trocadilhos, anagramas, esse tipo de jogar com as palavras, né? Outra coisa que eu achei legal aqui, o capítulo 9 se chama A Vida e os Engodos no Mundo dos Cartórios. Esse capítulo eu destaquei porque o Balzac, ele trabalhou durante 2 anos num cartório. Então você percebe ali que é a experiência que ele viveu ali nesses 2 anos que ele quis trazer aqui de uma forma extremamente divertida também nesse capítulo, né? O personagem principal dessa história é um rapaz chamado Oscar, que é um adolescente. Então, basicamente, todos os personagens ali, ele não dá a entender que é o personagem principal, mas o destino de todos os personagens vai acabar, estão ligados a esse adolescente, né, o Oscar. Deixa eu ver o que eu selecionei aqui. Aos 22 anos, a senhora Rousson, no seu abandono, desposou um funcionário chamado Clapart, rapaz de 27 anos, que, no dizer de todos, prometia muito. Deus guarde as mulheres dos belos rapazes que prometem muito. Oscar alcançava este último quartel da adolescência, no qual pequenas coisas provocam grandes alegrias e grandes tristezas, em que se prefere uma desgraça a uma roupa ridícula, em que o amor próprio, não se ligando aos grandes interesses da vida, se prende a frivolidades, ao vestuário, ao desejo de parecer homem. Isso aqui é só pra gente ver que adolescente sempre foi igual, né? Desde 1800 bolinha, adolescente, com os seus grandes dramas. Assim se passam as coisas nos carros franceses. Os ingleses empenham-se por orgulho em não descerrar os dentes. O alemão no carro é triste e os italianos demasiado prudentes para conversar. Os espanhóis não têm absolutamente diligências e os russos não têm estradas. A gente, portanto, só se diverte nos pesados veículos da França, nesta terra tão tagarela, tão indiscreta, onde todos se apressam em rir e em mostrar espírito, onde o gracejo tudo anima, desde a miséria das classes baixas até os graves interesses dos grandes burgueses. Gente, isso é o Brasil, né? Bom, então, uma estreia na vida, eu dou 5 estrelas, não se assustem com o tamanho, que tem 9 livros aqui dentro, tá? Então, não percam tempo, se não leram Balzac, leiam. Qualquer título que vocês escolherem aqui vai estar bem escolhido, porque dos que eu li no primeiro volume eu gostei de todos, tá? Então, muito bom. E é isso, estão convidados ali a participar em qualquer momento do debate lá no Fórum Literário de Pontos e Vírgulas, está linkado aqui embaixo. Espero que tenham gostado, comentem, critiquem. E eu volto depois para continuar falando das minhas leituras de dezembro, tá bom?
Até mais!